Pronto, boa tarde, vamos lá, vamos dar início a mais uma aula, né? Estamos naquela parte tão importante do nosso conteúdo, que é a parte do SQL, né? Deixa eu só ajustar aqui a questão do chat, deixar aqui tudo no ponto, que é para a gente poder iniciar. Cadê? Deixando aqui ajustado, pronto, pronto, maravilha. Então, vamos lá. Pessoal, vamos fazer o seguinte: antes da gente entrar no que eu separei para a aula de hoje, como isso aqui é uma sequência, né? Vamos reforçar aquilo que nós vimos na última aula. A gente estava trabalhando com o subconjunto DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Aí nós vimos o insert, e paramos no o update, né? E aí eu separei, eu já tinha até colocado isso nos slides anteriores, da aula anterior, mas a gente não chegou a trabalhar. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu vou começar a aula de hoje trabalhando essa parte aqui, ó. A gente está dentro do subconjunto DML, né, que é a linguagem de manipulação de dados. Já vimos o insert, paramos na aula passada no update, e aí hoje a gente ainda vai trabalhar aí com o delete, né, que a gente chega daqui a pouco nele. Mas antes, eu queria propor aqui algumas situações para a gente reforçar aquilo que a gente viu na aula passada. Olha esse cenário aqui, ó. Vamos supor que a empresa decidiu conceder um aumento geral de R$ 500 para todos os funcionários. Aí qual é o problema? Como é que nós vamos escrever isso? Como é que nós vamos atualizar o salário de todos os registros da tabela funcionários? Então, todo mundo ganhou um aumento de R$ 500. Então, qual instrução nós vamos usar agora para realizar de uma só vez uma atualização no salário de todos os funcionários? A tabela se chama funcionários. Então, vamos lá. Eu tenho que usar update, né, que é exatamente a atualização. Logo após o update, você usa o nome da tabela, que no caso aqui a tabela se chama funcionários. Então, update funcionários. Ok? Esse é o nome da tabela. Logo após você indicar a instrução, o comando que é update, vem o nome da tabela, aí eu coloco set, que quer dizer o quê? É a configuração que eu quero fazer. Qual é o objetivo aqui nosso? O objetivo é conceder um aumento para todos os funcionários no valor de R$ 500. Então, eu tenho aqui, ó, a coluna salário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a configuração será na coluna salário. E qual vai ser a configuração? Vai ser salário mais 500. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Nós vamos conceder aos funcionários uma atualização. Atualização aonde? Na coluna salário. Isso aqui é o nome da coluna e aqui é o novo valor, né? Aqui representa o novo valor. Então, vai passar a ser salário mais 500. E aí, como eu não estou usando o where, significa dizer que ele não vai fazer isso para um funcionário. Ele vai fazer para todo mundo. Então, essa seria a instrução para atualizar o salário de todos os funcionários de uma tabela chamada funcionários, acrescentando aos salários deles o valor de
R$ 500. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos aqui para a tela do MySQL. Está aparecendo a tela aí do MySQL para todo mundo? Sim. Sim, né? Então, pronto. Aí, ó, vamos fazer o seguinte. E aí, daqui a pouco, nós vamos entrar. Hoje, a gente vai falar muito sobre o Select, né? A gente já tinha iniciado, mas muito pouco na última aula. Quando eu escrevo, quando eu venho aqui e escrevo select asterisco from funcionários, o que eu estou pedindo aqui? O asterisco, deixa eu logo antecipar, ele é um caractere coringa e, nesse caso, ele entra como tudo. Então, quando eu uso select, o que eu estou querendo fazer? Uma consulta. Eu quero consultar a tabela funcionários e toda vez que eu faço uma consulta, eu obtenho uma resposta. E a resposta ela vai conter algumas informações. O que o asterisco está dizendo? Que é para retornar dessa consulta todas as colunas da tabela funcionários. Ele vai retornar todas as colunas da tabela funcionários e não só as colunas, né? Ele acaba retornando todos os registros. Então, quando eu executar aqui essa linha, ele vai me mostrar aqui a tabela funcionários. Ó. Nesse momento aqui, eu tenho uma tabela funcionários ó, com 76 registros. É o total de funcionários nessa minha tabela, ó, 76. Aí eu quero atualizar o salário de todos os funcionários em R$ 500. Então, nós vamos usar update. O nome da tabela que é funcionários. Aí, ó, set, que é a configuração. Qual é a configuração que eu quero? Lá na coluna salário, ela vai receber salário mais 500. Pronto, aqui está a linha de comando, a instrução. Se a gente der uma olhada aqui, ó, o registro 1 aqui, ó, Rafael Araújo, analista de sistemas, o salário aqui, ó, 7.500. Vamos pegar só esses dois primeiros aqui, ó. Pedro Lima, o salário é 4.200. Então, o primeiro é 7.500 e o segundo é 4.200. Cada um tem que acrescentar aí mais R$ 500. Então, o 7.500 vai para 8.000, o 4.200 vai para 4.700. Só para a gente usar esses dois como exemplos. Então, vou executar essa linha. Ele foi lá, atualizou. E se eu der de novo um select asterisco from funcionários, ele me mostra, e olha aqui os dois primeiros salários aqui, só para a gente usar como exemplo, ó, aumentou de 7.500 para 8.000 e de 4.200 foi para 4.700, ou seja, todos os funcionários tiveram um aumento de R$ 500. Até aqui, tranquilo? Beleza? Agora, raramente a gente usa isso, né? Com todos, né? Porque isso aí não é muito usual. Geralmente você quer fazer para registros específicos, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma atualização aqui, vamos pegar o exemplo aqui da Patrícia Gomes, ó, que é o ID 15. A Patrícia, ela recebe o salário dela aqui, ó, 10.100. E ela é supervisora comercial. Então, vamos fazer o seguinte: vamos atualizar o salário dela para 12.000. Então, como é que eu faço para atualizar o salário da Patrícia para 12.000? Update, que é a instrução. A tabela é funcionários. Aí a configuração é a coluna salário. E aí eu já posso indicar direto o novo valor. Eu não preciso fazer como anterior, porque anterior era dar um aumento de R$ 500.
Mas se eu quero que a Patrícia passe a ter um salário de 12 mil, eu já posso colocar direto 12 mil. Né? Vou colocar aqui 12 mil. Agora, se eu não colocar o where, todo mundo vai passar a ter o salário de 12 mil. Então, eu tenho que colocar aqui where, que é o filtro, onde o ID funcionário, o ID funcionário é igual a 15. Essa é a instrução. Então, a Patrícia Gomes, que era o salário era de 10 e 100, quando a gente realizar agora essa atualização, ela vai passar, vamos dar de novo um select asterisco from, vamos procurar aqui o registro de número 15, ó, a Patrícia passou a ter um salário de 12 mil. Ficou claro para todo mundo isso aí? Então, esse é o update. Vamos voltar lá para o nosso slide. Tem até um outro cenário aqui. Ó, um outro exemplo. A empresa decidiu conceder um aumento de R$ 500 apenas para os funcionários que ocupam o cargo analista de sistemas. Então, como atualizar o salário apenas dos funcionários com cargo de analista de sistemas? Então, se a gente quiser só o de analista de sistemas, como é que a gente faria aqui? Ó? A gente colocaria aqui update, a tabela é funcionários, a configuração, o 7 é o salário, a coluna salário receber salário mais 500, que é o aumento. Agora eu colocaria aqui where, onde na coluna cargo, a coluna cargo tem que ser igual a quê? Analista de sistemas. Só que aqui tem um detalhe importantíssimo. Isso aqui, obrigatoriamente, tem que estar entre aspas, porque é um texto. É muito comum, nas provas, a banca querer pegar os erros comuns de uma consulta. Né? E essa ausência das aspas, isso é um erro muito comum. É muito comum esquecer de colocar aspas, e aí você vai ter problema. Se eu chegar aqui e colocar update, funcionários, a configuração é salário, recebe salário mais 500, onde o cargo é igual a analista de sistemas. Aí eu vou usar aqui e vou tentar rodar. Ó. Quando eu tentar rodar isso aqui, ó o que aconteceu aqui. Ó. Deu erro. E esse X aqui embaixo está indicando isso. Ó. Ele está dizendo que tem um erro de sintaxe. E se você observar aqui, você vai perceber o seguinte, que tem um X aqui ó, na linha do where. Ele já está indicando que nessa linha tem um problema. E o problema é exatamente a ausência das aspas. Só isso. Ó, ele tirou já aqui o X aqui do lado. Ó. Então, ele tirou esse X, então nós vamos rodar isso aqui, agora funciona. Agora ele foi lá e atualizou. Né? Fazendo com que, se eu der um select de novo, asterisco from, aí os funcionários com o cargo de analista de sistemas, eles tiveram um acréscimo de R$ 500. Beleza? Tudo certinho aí? Tranquilo? Vamos voltar para cá. Então, está aqui mais um cenário, né? Mais uma situação, ó. A empresa decidiu promover um funcionário e, ao mesmo tempo, ajustar seu salário. Como atualizar o cargo e o salário de um funcionário específico na tabela funcionários? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o Marcos Silva.
O Marcos Silva, ele é vendedor e o salário dele é 3.800. Como é que eu faço para atualizar? Ele não é mais vendedor, ele vai agora ocupar o cargo de gerente e o salário dele vai passar a ser 5.200. Então, pergunta: qual instrução SQL a gente vai utilizar? Qual comando que a gente vai utilizar aqui para que o Marcos Silva, ao mesmo tempo, ele seja promovido a gerente e o salário dele passe agora a ser 5.200? E aí, como é que a gente faria isso aqui? Conseguiram imaginar aí como é que a gente vai fazer? O início não vai mudar, né? O início continua sendo update funcionários, que é o nome da tabela. Então, essa parte aqui não vai mudar. A gente vai ter aqui um update, nós vamos atualizar a tabela funcionários, ok? Aí, qual é a configuração? 7. Qual é a configuração? Aí eu vou dizer, ó, que o cargo vai passar a ser, ó, gerente. O cargo vai passar a ser gerente. Aí eu coloco aqui, ó, vírgula. E o salário? E o salário vai passar a ser 5.200. Até aqui todo mundo entendeu? Ou seja, eu coloco aqui, ó, as duas colunas que eu quero atualizar. Eu quero atualizar a coluna cargo, aí vírgula, a sintaxe é vírgula, hein? E quero atualizar a coluna salário. Agora, eu quero atualizar de todo mundo? Não, eu quero atualizar só do Marco Silva. E aí, como é que eu faço isso? O mais seguro aqui é colocar pelo ID do funcionário. Então, eu colocaria aqui where, onde o ID funcionário, onde o ID funcionário é igual a 3. Essa seria a instrução. Eu estou atualizando a tabela funcionários. Qual é a atualização? O cargo está passando a ser gerente, o salário 5.200, mas essa atualização só será realizada onde o ID funcionário for igual a 3. Então, se a gente for aqui para o MySQL, primeiro vamos pegar aqui o caso do Marco Silva. A gente vai olhar aqui, por enquanto ele continua aqui como vendedor. Então, vai ser update funcionários, que é o nome da tabela. 7. A atualização será do cargo, onde o cargo agora vai passar a ser gerente. E a outra coluna que eu quero atualizar é a coluna salário, que vai passar a ser de 3.200. Como 3.200 é um valor numérico, esse não tem aspas, viu? O gerente, por ser uma string, uma cadeia de caracteres, gerente tem que ter aspas, mas o 3.200 não. E onde é que é para realizar essa alteração? Onde o ID funcionário é igual a Baixou o 3. salário dele, hein, professor? Aqui eu coloquei 3.200, né? Na verdade, era 5.200, né? 5.200. Uhum. Tem que promover ele a gerente e tem que aumentar o salário. Eu coloquei 3.200, agora é 5.200, porque o atual dele é 4.300 aqui, ó.
Então, vai para 5.200. Então, vamos atualizar. E aí, quando eu der agora, ó, um select asterisco from funcionários, a gente vai perceber aqui, ó, que o Marcos Silva, ó, passou a ser gerente, ó, e o salário dele 5.200. Ou seja, nós fizemos duas alterações na nossa tabela, né? Tanto a atualização do cargo como a atualização do salário. Sobre essa sintaxe aí, tranquilo? Todo mundo acompanhou isso aí? Tranquilo. Então, beleza, vamos Tranquilo. avançar. É só uma pergunta, professor ingerente, quando o senhor coloca aspas, é essa simples, né? Não é aquela com duas aspas, né? Isso faz alguma diferença ou não? Boa pergunta. Ó. Vamos alterar aqui, vamos colocar aspas duplas e vamos mudar aqui para diretor. Agora vai ser aspas duplas. Ó. Vamos rodar aqui. Aí vamos de novo consultar select asterisco from funcionários. Olha aqui, ó. Alterou para diretor. Resumindo, tanto faz aspas simples ou aspas duplas. As duas funcionam. Desde que eu comece com aspas simples, termine com aspas simples, né? Começando com aspas duplas, terminando com aspas duplas. Mas as duas funcionam, sem nenhum Professor, problema. Pode dizer. cargo igual, tanto faz com ou sem espaço entre eles? Ó, vamos colocar o espaço aqui também. Vamos colocar espaço antes, espaço depois. Ele vai voltar a ser gerente, ó. Aí vamos executar. Executa. Ó, select asterisco from. Olha aqui, ó. Voltou a ser o quê? Gerente. Então, observe que esse espaço aqui não vai fazer também o quê? Diferença. Beleza? Beleza. O detalhe está aqui entre aspas. E detalhe, como é literalmente o que está entre aspas, como eu estou digitando gerente todo maiúsculo, ele está escrevendo aqui na nossa tabela, ó, gerente todo maiúsculo. Mas se eu colocar só o primeiro caractere, ó, só o primeiro, ó, vamos executar e vamos dar um select asterisco from. Olha aqui o gerente, ó, só com o primeiro caractere maiúsculo, porque é literalmente o que está escrito entre aspas, né? Literalmente. Mas, Então, fica. aquela característica de ser case sensitive, aí rola ou não? O case sensitivo é para os comandos aqui, ó. Só os comandos que vale case O sensitive. nome da tabela também é case sensitivo. Agora, o que você vai escrever dentro do campo, como está entre aspas, o que você vai escrever dentro do campo, ele escreve do jeito que você colocar ali. Aí tem até uma sintaxe depois, você pode, mas isso a gente faz depois. Tem uma função aqui no MySQL que, se tiver tudo minúsculo, você pede para deixar tudo maiúsculo, você tem como, entre aspas, configurar isso, né? Mas o que é padrão? Do jeito que você escrever aqui, entre aspas, é a forma com que vai aparecer lá dentro do campo. Mas o case insensitive vale para esses comandos aqui. O update, tanto faz eu escrever ele maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. E pode misturar, ó, aqui está minúsculo, o set está maiúsculo, o where está maiúsculo, tanto faz. Agora, o que está escrito entre aspas, não é que vai fazer diferença, mas ele vai escrever lá dentro do campo do jeito que está escrito entre aspas. Ok? Vamos para o próximo. Ó, olha essa questão. Fundação Carlos Chagas, 2019, Cefaz Bahia, auditor fiscal da administração tributária. Aí, ó. Em uma tabela chamada contribuinte, de um banco de dados padrão SQL aberto e em condições ideais, há o campo ID contribuinte, do tipo inteiro e chave primária. Há também o campo nome contribuinte, que é do tipo varchar. Nessa tabela, um auditor fiscal deseja alterar
o nome do contribuinte de ID 1 para Marcos Silva. Para isso, terá que utilizar o comando antes de mostrar as alternativas. Eu vou já mostrar as alternativas, mas eu queria que você imaginasse aí como é que vai ser o comando. Porque ele tem que ir lá no campo nome do contribuinte e alterar para Marcos Silva. Sendo que esse Marcos Silva será o contribuinte, porque tem essa tabela aqui tem dois campos, né? Tem o ID contribuinte e o ID e o nome do contribuinte. Então imagine uma tabela aí com a primeira coluna ID contribuinte e a segunda coluna que é o nome do contribuinte. Aí ele quer que o ID 1, o contribuinte com ID 1, passe a ter o seu nome como Marcos Silva. Como é que vocês imaginam aí a instrução? Update, que é o comando. Qual é o nome da tabela aqui, ó? A tabela se chama o quê? Contribuinte, ó. O Matheus até mandou aqui, ó. Update, contribuinte. Perfeito. O update, logo em seguida, o nome da tabela. Aí vem o set, que é a configuração. Qual é a coluna que a gente quer alterar? O nome do contribuinte, ó. Então, set, nome contribuinte, igual a Marcos Silva, obrigatoriamente com aspas. E como é só o ID 1 que tem que mudar, aí eu coloco where ID contribuinte igual a 1. Perfeito a forma com que o Matheus encaminhou aqui. Aí vamos para as alternativas da prova. Dá para ir por eliminação. Porque logo de cara, a alternativa A usa alter table. Você não vai atualizar o nome do contribuinte com alter table. Vamos voltar aqui algumas aulas. Nós estudamos que o alter table, ele é um comando da DDL que mexe com a estrutura da tabela. Se eu tivesse que alterar a coluna de uma tabela, aí seria alter table. Mas eu não quero alterar a coluna. Eu quero atualizar o valor de um campo. Então, esse alter table morreu, então eu já teria eliminado de cara a letra A, teria eliminado de cara também a letra D. E olha a letra E, cuidado. Qual é a sintaxe do update? É update, logo em seguida, o nome da tabela. Aí ele usa aqui, ó, update table. Não é assim, é update, espaço, o nome da tabela. Então, eu já teria eliminado a letra E. Aí nos resta aí alternativa letra B e alternativa letra C. E olha aí, ó, se a gente voltar no enunciado, qual é o nome da tabela? Contribuinte. Quando você olha para a letra C, olha o que diz a letra C, update. Aí ele já está colocando logo após o update o nome do campo que eu quero atualizar. Mas não é para ter aqui o nome do campo, é para ter o nome da tabela. Então, é update contribuinte, que é o nome da tabela. Aí o 7, qual é a configuração? Quero atualizar a coluna nome contribuinte. Atualizar para qual? Nome. Marcos Silva. Onde nós vamos fazer essa alteração? Só onde o ID contribuinte é igual a 1. Está aí a resposta, a alternativa, letra B de bola. Além de estar errado aqui, o nome do contribuinte ainda tem esse outro erro aqui, ó. Observe que a letra C, ele não usou o set, que é obrigatório da sintaxe, né? Então, aqui, ó, também está errado. Ou seja, por eliminação, só conhecendo a estrutura, a sintaxe do comando, a gente teria chegado à resposta alternativa letra B. E aí, todo mundo conseguiu acompanhar isso aí? Entendi. Só o X, né? Ok, pode deixar. Então, nesse caso aqui, até para tirar o print aqui, ó. Então, vamos lá. O erro aqui, alter table,
esse aqui está errado, né? Porque não é alter table. Aí tem o outro erro aqui, que eu também elimino, e esse update table. A sintaxe dos três aqui de cara já estaria errada, né? E aí, a letra C, aqui não é para ter o nome do campo. Aqui era para ser o nome da tabela. Então, esse campo nome contribuinte aqui está errado, né? Então, só nos resta mesmo a alternativa letra C. Então, para quem quiser tirar o print aí, agora ficou mais organizado aí para indicar os erros aí, né? Professor, tem uma pergunta. Pode dizer. É, o senhor falou assim, está errado pela sintaxe, né? Aí o alter table é uma sintaxe que pertence ao DDL. Exatamente. E Só que aqui, o por exemplo, update é uma sintaxe que pertence ao DML. A minha dúvida foi, se eles são comandos que alteram, ambos alteram, né? Atualizam. O erro é entendi. porque um é sintaxe de um e o outro é sintaxe de outro? Mas, ó, você tocou num ponto muito interessante. Os dois alteram, mas alteram coisas completamente diferentes. O alter table, ele altera a estrutura de uma tabela. Ele não altera o dado. Então, se eu que, ó, eu quero acrescentar uma nova coluna, eu nunca vou usar update para isso. Porque para acrescentar uma nova coluna, eu estou mexendo na estrutura da tabela. Aí é alter table. Ah, não, o nome do contribuinte está aparecendo lá Marcos Araújo, mas é Marcos Silva. Aí eu nunca vou usar para isso o alter table, porque o alter table ele altera a estrutura da tabela, mas nunca os valores inseridos dentro dos campos. Então, se o nome era Marcos Silva, mas está como Marcos Araújo, quem vai alterar isso é o update, nunca o alter table. Então, os dois alteram, mas um altera a estrutura da tabela, que é o alter table, e o outro altera os valores inseridos nos campos. Por isso que há uma diferença de DDL para DML. Porque DDL é linguagem de definição de dados. O DDL mexe na estrutura. O alter table ele está em DDL. Já o update não mexe em estrutura. O update mexe nos valores. Aí ele está em DML, que é uma linguagem de manipulação de dados. Daí essa diferença de categoria, né, de subconjunto aí do alter table e do update. Mas sua pergunta foi muito importante, interessante, porque se a gente pensar, e aí, com certeza, a FCC aqui fez isso de propósito, porque como ela fala em alterar, olha aqui, ó, deseja alterar o nome do contribuinte. Então, se ela quer alterar, aí ela já coloca de cara alter table. É uma alteração, sim, mas aí está errado porque ele estaria alterando a estrutura e não o valor. Então, a FCC quis criar aqui uma pegadinha nessa questão do alterar, né? Porque se ele coloca aqui atualizar o nome, ó, ficaria mais assim, ele estaria dando uma dica, né? Porque na hora que ele colocasse aqui atualizar, aí a dica seria pensar logo de cara no update. Aí ele tentou aqui usar uma forma de gerar uma dúvida, né? Que aí exatamente ele usou o termo, a palavra alterar. Pode falar, Bavi. Professor, desculpe o atraso. Também eu poderia eliminar ali a letra C naquele to lá que tem, né? Também, porque isso aqui não faz parte da sintaxe do update. A sintaxe do update é o set.
né? Uhum. Ele é que faz parte da sintaxe. Então, aqui não entra, e esse aqui também não entraria, né? Também totalmente de, fora de contexto aí para essa estrutura. Obrigada. Ok? Pronto. Vamos avançar. Vamos entrar agora no delete, né? Assim, é delete, mas é porque a gente que trabalha com banco de dados, a gente escuta tanto delete, delete, que eu acabo sempre chamando de delete, mas é o delete, tanto faz, né? Eu vou chamar de delete, que eu já estou acostumado. Claramente, a função dele é apagar. Então, o comando delete é usado para remover registro de uma tabela. Quando usado com a cláusula where, permite deletar apenas os registros que atendem a uma condição específica, preservando os demais dados. Já sem o where, o delete remove todos os registros. Então, por exemplo, ó, se não tivesse isso aqui, ó, vou remover isso aqui. Vamos pegar só esse caso aqui, ó. Delete from nome da tabela. Ou, vamos dizer que o nome da tabela seja funcionários. Então, o comando seria delete, cuidado com a sintaxe. Depois, opa, deixa eu voltar aqui. Depois do comando delete vem o from. Aí vem o nome da tabela. O nome da tabela é funcionários. Se eu executar do jeito que está aqui, ele de uma só vez, ele deleta todos os registros da tabela. Ele apaga todos os registros. Não, mas eu não queria apagar todos os registros. Então, use o where. Ou seja, crie uma condição. Porque se você não criar a condição, ele vai apagar todos os registros. Aí o where é para criar a condição. E aí, vamos supor que fosse aqui delete from funcionários, que é o nome da tabela. Aí, where, onde o ID do funcionário for igual a 3. Aí, em vez de ele deletar todas as linhas da tabela, lembrando que registros são linhas, né? Em vez de ele apagar todos os registros, todas as linhas da tabela, ele vai procurar aquele funcionário cujo ID é igual a 3. Só esse terá sua linha apagada. Os demais vão ser mantidos, né? Então, é um perigo usar o delete sem o where. É um perigo, porque quando você usa sem o where, ele apaga todos os registros. Já pensou? Você apagar todos os registros de todos os clientes, de todos os funcionários. Então, toda vez que a gente usa o delete, tem que tomar esse cuidado de usar o where, porque aí você especifica, você cria uma condição para fazer aquela exclusão. Alguém ia perguntar? Sim, professor. Esse comando delete ele apaga o conteúdo desse conjunto aí, mas mantém a estrutura, né? Mantém a coluna. Exatamente. É diferente do drop table. Existe uma função, um comando que é o drop table. O que o drop table faz? Ele apaga a tabela. E, consequentemente, quando você apaga a tabela, você apaga tudo que está na tabela, né? Você apaga tudo. A tabela e o conteúdo da tabela. Isso é o drop table. O delete nunca. O delete apaga a tabela, nunca. E aí, de novo, a gente cai naquela subdivisão, né? O drop table, ele é DDL, porque ele mexe com estrutura. O delete, ele é o quê? DML, porque ele não mexe na estrutura. Ele só mexe nos dados, na manipulação dos dados. Então, eles estão em subconjuntos o quê? Diferentes. Subconjuntos diferentes. Ok? Então, fica aí, nesse caso, a função
delete junto com o where e sem o where. E aí é um perigo não usar o where. O Matheus, então, no caso do delete, não precisaria do asterisco, como no select, correto? Pergunto para confirmar, pois aparentemente cada detalhe da sintaxe é importante. Exatamente, Matheus. O Matheus observou aqui um detalhe que é importante. Quando a gente quer apagar, consultar todos os dados de uma tabela, a gente vem aqui e coloca select, asterisco from e o nome da tabela. Vamos colocar aqui como tabela. Select asterisco from. Esse asterisco quer dizer tudo. Mas isso não se aplica ao delete, que se eu colocar delete from tabela, ele já vai apagar todos os registros da tabela, porque eu não usei o where. Se eu usar o where, aí eu crio uma condição e ele só apaga daqueles que atenderem à condição. Ok? Então, fica aí essa observação. Então, do delete. Vamos a um exemplo. Olha essa questão da banca Sebrasp. Ano passado, Sebrasp 2024. Bem simples a questão. As expressões SQL a seguir geram resultados que são equivalentes. Delete from dados, drop table dados. Errado. Essas duas instruções, essas duas expressões são completamente diferentes. Primeiro que o delete é DML e o drop table é DDL. Então, o drop table apaga a tabela e tudo que tiver inserida dentro dela. E o delete só apaga os dados, nunca a tabela. Ele só apaga os registros. A estrutura da tabela permanece. Então, dizer que essas duas expressões geram resultados que são equivalentes está completamente errado aqui. São instruções completamente diferentes. No lugar de drop table, se fosse o truncate. Pronto, o truncate. O truncate é truncate table. Truncate table, tabela, que é o nome da tabela. Vamos apagar isso aqui, Se fosse delete from e truncate table. Ainda assim, eles não seriam equivalentes. Tem um detalhezinho aqui que é o seguinte, primeiro vamos relembrar. O que o truncate table faz? Ele apaga todos os registros da tabela, mas ele não apaga a tabela. Ele apaga os registros, mas não apaga a tabela. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, até porque como isso aqui é um detalhezinho, vamos para a tela do MySQL e vamos fazer um teste aqui. Vamos criar aqui uma tabela. Create table. Eu vou criar aqui uma tabela chamada fiscal. É o nome da tabela que eu vou criar. Nessa tabela fiscal, nós vamos criar na tabela fiscal o campo nome. Esse campo nome vai ser varchar, tamanho 30. Eu vou fazer uma tabela bem simples, tá certo? E o outro campo será o campo cargo. O campo cargo também será varchar, tamanho, vou colocar 30 também. Tamanho 30. Aí nós vamos criar aqui essa tabela. Eu acabo de criar aqui a tabela fiscal, que só tem dois campos, o campo nome e o campo cargo. Aí vamos inserir dados nessa tabela, vamos relembrar como é que a gente faz para inserir dados nessa tabela. Insert,
Insert into. Lembra do insert into, que é para inserir os dados na tabela? Aí, quais são os nomes dos campos? Nome e o outro campo, que é cargo. Aí, ó, valores. Quais são os valores? Primeiro valor, primeiro nome, vamos colocar aqui Pedro, e o cargo, no caso, será gerente. Aí o outro vai ser o Marcos, e o cargo será vendedor. E mais um aqui, ó. Vamos criar aqui da Paula, e o cargo será... vamos colocar aqui gerente também. Gerente. Pronto. Nesse caso aqui, vamos executar. Quando a gente inserir insert into, nome, cargo, valores. Está faltando aqui. Espera aí. Nome da tabela. O nome da tabela, exatamente. Insert into, o nome da tabela. O nome da tabela é fiscal. O nome da tabela é fiscal. Tá aqui. Vamos executar. E vamos dar um select from. Tá aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Pedro. Detalhe, eu tenho que colocar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que criar essa tabela fiscal. Eu vou colocar ID funcionário. Ela será auto-incremente, e ela será a chave primária. Eu vou já explicar o que eu quero mostrar com isso aqui, porque é o seguinte, deixa eu só apagar aqui a minha tabela. Drop table fiscal. Deixa eu apagar a tabela fiscal aqui, para começar do zero e mostrar o que eu quero. Apaguei a tabela fiscal e vou recriar a tabela fiscal. Só que agora eu criei eu vou recriar aqui a tabela fiscal. Pronto. Por que eu fiz questão de apagar a tabela fiscal? Porque quando eu criei só nome e cargo, mas eu queria mostrar exatamente sobre o autoincremento. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Criei a tabela chamada fiscal. Está aqui a tabela fiscal, ó, que por enquanto agora tem o ID funcionário, tem o nome e tem o cargo. Aí nós vamos inserir valores nessa tabela, ó. Vamos chegar aqui, vamos inserir valores nessa tabela, ó. Eu não preciso colocar o ID funcionário, porque como ele é autoincremento, ele é chave primária, ele já é preenchido automaticamente. Eu só tenho que colocar o nome e o cargo. Vou executar e vamos dar aqui um select asterisco from. Está aqui, ó. Funcionário 1, ID 1, ID 2, ID 3. Olha o que eu vou fazer aqui agora. O que você acha que vai acontecer se eu der aqui, ó, um delete from fiscal? Eu não coloquei o where, eu coloquei delete from fiscal. Se eu executar essa linha, o que você acha que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? Ele vai apagar todos os dados da tabela, correto? Vamos apagar os dados, ó, vamos executar. Aí ele foi lá, se eu der um select asterisco from, olha aqui, ó, apagou os dados, apagou todas as linhas. Tranquilo?
Aí eu vou inserir os dados de novo. Ó. Vamos inserir os dados novamente. Inserir, vou dar um select asterisco from. Olha o ID funcionário do Pedro agora. Vocês estão vendo aqui que ele está com o ID 4. Ó, 4, 5 e 6. Se eu der de novo um delete from fiscal, apagou de novo os dados da tabela. Aí vamos inserir novos dados na tabela fiscal. Quando eu inserir novos dados na tabela fiscal, olha aqui o ID agora, ó, ID 7, 8 e 9. Onde é que eu quero chegar? Quando você apaga todos os registros da tabela. Com o delete, beleza, ele apaga, mas ele não zera essa contagem do ID, que é autoincremento. Ele vai continuando a sequência da numeração anterior. Ele não zera tudo. É como se ele mantivesse aí um registro, não tem mais as linhas, mas o ID, ele não recomeça. E se a gente fizer o mesmo teste, ó, vamos usar agora aqui, ó, truncate, table, fiscal. Truncate, table, fiscal. Vamos apagar os dados da tabela. Apagou. Vamos inserir os dados na tabela fiscal. Inserir os dados na tabela fiscal. Vamos dar um select asterisco from. Olha aqui o Pedro, ó, ID 1. Então, embora o delete e o truncate eles apaguem todos os registros, eles não são iguais. Porque o truncate, como ele mexe na estrutura, o que acontece? Ele zera a contagem do autoincremento. O delete não zera. O delete continua. Então, há uma diferença entre usar o delete from fiscal e o truncate table fiscal. Tem uma outra diferença também, mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais adiante. Ó, isso, inclusive, tem a ver com aquela questão da... Exatamente. O Matheus tocou num ponto aqui, exatamente, que é exatamente o que eu vou falar depois, que a gente vai estudar ainda, quando a gente começa abrindo uma transação. A gente vai ver isso, tem um comando para iniciar a transação, e aí a gente vai usar o commit, vai usar o rollback, onde a gente vai poder cancelar e reverter o cenário. A gente vai falar sobre isso aí depois. Então, esse truncate ele se torna arriscado nesse sentido aí. Mas como eu ainda vou falar sobre os comandos, né, para iniciar a transação e finalizar a transação ou cancelar, eu vou deixar para falar isso um pouquinho depois. Mas já adiantei aqui que há uma diferença entre apagar todos os registros pelo delete e apagar todos os registros pelo truncate. Qual é a diferença? O delete, quando ele apaga, ele não zera, por exemplo, o autoincremento. E o truncate zera. Começa tudo de novo. E eles estão em subconjuntos diferentes. O truncate está em DDL e o delete está em DML. Eles estão em subconjuntos diferentes. Então, esse é um ponto aí que a gente tem que tomar cuidado. E aí, voltando para a questão, mesmo que aqui tivesse truncate, não dá para dizer que eles seriam o quê? Equivalentes. Eles são diferentes, inclusive fazendo parte de subconjuntos diferentes. Está claro para todo mundo isso aí? Beleza? Então, do jeito que está aqui, né? A gente já sabe o item aqui está errado. Vamos avançar. Outra questão SEBRASP 2024. Ali ele mostra uma tabela chamada alunos. Olha os campos dessa tabela. ID, nome, endereço, cidade, UF. Existe uma segunda tabela chamada disciplina. COD da disciplina, o nome da disciplina e a carga horária.
considerando que as tabelas precedentes fazem parte de um banco de dados relacional. Julgue o item. A seguir, é apresentado um exemplo de comando DDL, delete table, disciplina, where, carga horária maior que 3. E aí? É apresentado um exemplo de comando. Certo ou errado? Aqui você pode escolher o erro, viu? Porque tem vários. Você pode escolher o erro. De cara, olha aqui o que ele colocou aqui, ó, DDL. Aí ele começou com o delete. Já está errado. Porque delete é DML. Então já está errado de cara. Esse é o primeiro ponto. Agora, beleza. Vamos supor que aqui fosse DML. Mas a questão vai continuar errada. Porque não tem delete table. Se fosse drop, aí beleza, é drop table. Aí seria drop table. Aqui, para ficar correto, seria delete from. Delete from. Deixa eu só melhorar aqui a letra. Delete from, aí vem o nome da tabela, que é disciplina, aí vem a condição, onde a carga horária for maior que 3. Agora, delete table não existe. Então, aqui já é o primeiro problema. Aqui é o primeiro, na verdade, né? Deveria ser DML, e aqui teria que ser delete from. Esses são os erros aí dessa questão. Então, está aí um exemplo, Sebrasp 2024. Ok? Tranquilo? Tudo certinho? Vamos lá. Próxima questão. FGV, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Auditor Técnico de Controle Externo, FGV 2021. Na próxima questão, considere um banco, uma tabela de banco de dados T. Então, essa tabela aqui vai se chamar T, cuja instância é exibida a seguir. Aí ele vem. Considerando-se a instância da tabela T, analise o comando SQL abaixo. Delete from T, where B mais D igual a C. O número de registros da tabela T afetados pela execução desse comando é... Então, deixa eu escrever aqui o comando junto com a tabela. O comando é delete from T, where, a condição, where. A condição é B mais D. B mais D igual a C. Aí a pergunta é: quantos registros serão apagados? Ó, a pergunta, ó, o número de registros da tabela T afetados. O afetados aqui é deletados, né? Porque é delete pela execução desse comando.
Aqui é o seguinte, eu só posso deletar, eu só posso apagar, lembrando que o delete apaga linha por linha, né? Inclusive, deixa eu até, já que a gente falou há pouco do truncate, eu deveria ter falado isso nessa hora e esqueci. Quando a gente fala de truncate e delete, a gente viu que dá para apagar, o delete dá para apagar tudo, o truncate também. Mas há uma diferença enorme também em velocidade, hein, entre o delete e o truncate. O truncate apaga muito mais rápido todos os registros de uma tabela do que o delete, porque o delete sai apagando linha por linha e sai registrando. Então, se fosse para apagar 200 mil linhas e eu tivesse que usar o delete ou o truncate é muito mais rápido de ser executado do que o delete. O delete ele vai apagando linha por linha, registro por registro, e ele é bem mais lento que o truncate. Então, vamos lá. Linha por linha. Eu vou numerar aqui. Linha 1. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Vamos analisar linha por linha. Na linha 1, eu vou excluir a linha 1. Eu vou apagar a linha 1. Sim. Olha aqui, ó. É para deletar o registro Sim. onde essa condição for satisfeita. Ó. E a condição é B mais D igual a C. Aí o B é 2, o D é 1. 2 mais 1, 3. 3 é igual a C, olha o C, 3. A condição foi satisfeita? Sim. Então, a linha 1, essa linha aqui, ela foi excluída. Agora, vamos para a linha 2. O B mais D é igual a C? Não. Então, ele não pode deletar. A linha 2 ele não deleta. Vamos para a linha 3. O B mais D é igual a C? Não. Então, ele não pode deletar. 5 mais 4 é igual a C? Não. Então, ele só deletou um registro. A linha 1. O registro 1. Então, voltando para a questão, o número de registros afetados pela execução desse comando é 1. Alternativa, letra P de bola. Só um que foi afetado. Ou seja, ele está analisando linha por linha. Linha por linha. Esse mais aqui, depois a gente vai ver isso aqui, viu? Esse mais, aqui é porque ele está trabalhando com valores inteiros, né? Valores numéricos. Mas esse mais também, em alguns SGBDs, não vale para todos, mas em alguns SGBDs ele funciona também para concatenação. Se fossem 2 textos, eu conseguiria concatenar, mas isso a gente vai ver com calma. Isso aí, inclusive, acho que, se não me engano, na prova de analista da Receita, caiu uma questão sobre isso. Mas a gente vai chegar nessa parte ainda, de você concatenar. Você pode usar o mais, aqui ele está somando, né? 2 mais 1, 3. Mas se fossem textos, ele iria unir, ele iria concatenar os textos. Mas isso a gente vai ver com calma depois, certo? Então, a questão aqui, nesse caso, a resposta é a letra B. Vamos avançar. TRT, quinta região, FCC. Um técnico utilizou comandos SQL, insert, create, delete e o drop, em um programa que são correta e respectivamente. Comandos. O insert, ele pertence a qual subconjunto? Qual subconjunto do insert? Ele é o quê? DML. DDL. DDL ou DML? DDL, se ele for mexer com estrutura. O insert, por exemplo,
eu quero adicionar uma coluna na minha tabela, eu quero inserir uma coluna. O inserir uma coluna é com insert? Não, é com o alter table. O insert é para inserir valores. Se o insert é para inserir valores, ele é DML. Então, ó, já começou errado aqui, ó, DDL, DCL, DDL. Então, só nos resta B ou E. O create mexe com estrutura. Create table, quero criar uma tabela. Se ele DDL. mexe com estrutura, ele é o quê? DDL. Então, eu já eliminei aqui, ó, a letra B. Então, eu já sei que a resposta tem que ser a letra E. O insert é DML, o create é DDL, o delete é DML, e o drop, como ele, por exemplo, ele altera a estrutura, ele apaga, por exemplo, ele também é DDL. Então, ficou DML, DDL, DML e DDL. Está aí a resposta. Podemos avançar? Agora, vamos melhorar um pouco mais os resultados do select, porque até então, a gente está usando muito o select, asterisco, from, para pegar todas as colunas da tabela, só que o select ele oferece muito mais coisas, né? Que é o que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Então, o select ele é o núcleo das consultas em SQL, ele é o núcleo. Ele é usado para recuperar dados em tabelas de um banco de dados, permitindo que o usuário visualize apenas as informações necessárias de forma organizada, filtrada e personalizada. Estrutura do select. Você coloca select, aí você vai especificar quais colunas você quer que o resultado apresente. Porque vamos supor que a minha tabela ela tenha as colunas ID, nome, CPF, e-mail e telefone. Essas são as colunas da minha tabela. Talvez eu queira fazer uma consulta que retorne apenas o nome do cliente e o seu e-mail. Então, quando eu vou fazer uma consulta, eu tenho que dizer quais são as colunas que eu quero que sejam apresentadas como resposta. Se eu uso select asterisco from, o asterisco quer dizer tudo. Aí ele me mostra todas as colunas como resposta, todas. Mas nem sempre você quer mostrar tudo. Talvez você queira mostrar só o nome e o e-mail, então eu colocaria select nome, vírgula, e-mail. A minha tabela tem ID, tem nome, tem CPF, tem e-mail, tem telefone. Tem 5 colunas. Mas nessa consulta aqui, em vez de ele me mostrar o resultado com as 5 colunas, ele só vai mostrar 2. O nome e o e-mail. Está claro isso? Só vai mostrar o nome e o e-mail. Agora, você tem que colocar o from e dizer o nome da tabela, né, que é a estrutura base do select. Aí até coloquei aqui, ó, nesse caso aqui, o exemplo seguinte é exatamente explicando aqui o select asterisco from, que a gente já vem trabalhando há um tempo, então esse aqui a gente não vai nem perder muito tempo, né? Porque a gente já sabe que esse asterisco ele é um caractere coringa e ele vai permitir retornar todas as colunas de uma tabela. Usou o asterisco, ele retorna todas as colunas. Select, asterisco, from, nome da tabela. Agora vamos melhorar as consultas. Espera que aqui ficou repetido. Antes de dar um outro exemplo, olha essa questão aqui
desse ano, TRF da 6ª região. A seguir, são mostradas como exemplo as 2 primeiras linhas, a linha de título e a primeira de entrada de dados das tabelas de nome clientes e de nome pedidos. Então, essa primeira aqui é a tabela clientes e essa segunda é a tabela pedidos. Aí ele afirma: a partir das informações precedentes, julgue o item a seguir em relação ao tratamento de dados e tabelas usando SQL. A instrução a seguir é usada para selecionar todos os registros da tabela cliente, todos os registros. Select asterisco from clientes. Certo. Essa aqui, aqui ele retorna todas as colunas da tabela cliente e, consequentemente, todos os registros, né? Porque ele não usou o where. Então, se ele não usou o where, ele retorna todos os registros da tabela clientes. E ele vai mostrar todas as colunas dessa tabela. Todas as colunas. Então, o gabarito aqui da questão, o item está correto. Ok? Vamos avançar. Agora, a gente vai entrar num cenário bem interessante e muito cobrado em prova, que é o operador like. O operador like é utilizado em SQL quando desejamos procurar valores que seguem um determinado padrão, em vez de buscar uma correspondência exata. Ele é especialmente útil em pesquisas de texto, permitindo localizar registros parciais. Não, só antes de continuar, o Alex levantou um ponto aqui. Se no enunciado ele fala das 2 primeiras linhas. Eu entendi que você colocou, Alex, só que ele quer dizer o seguinte, ó, a seguir são mostradas como exemplo as 2 primeiras linhas. Não quer dizer que ele queira mostrar só as 2 primeiras. É apenas um exemplo. Para ele não mostrar a tabela toda, ele disse que está mostrando um exemplo dessas tabelas. Eu entendi sua colocação, mas a banca Sebrasp não aceita esse tipo de recurso, não, viu? Porque ela colocou aqui só os exemplos. E aí, a instrução em si é select asterisco from. Então, ele está mandando mostrar todos os registros da tabela. Ok? Então, o operador like. Tem 2 caracteres coringa que a gente tem que tomar cuidado. Porcentagem e o underline. Não é o traço, é o underline. Vamos começar pelo porcentagem. Representa qualquer sequência de caracteres, incluindo nenhum caractere. Qualquer sequência, imagine qualquer sequência de caracteres. É o que vai significar aqui porcentagem. Vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aquela tabela. Ó, vamos pedir para visualizar tudo aqui da tabela funcionários. Aqui, ó, isso aqui é a tabela funcionário. Estou mandando mostrar tudo, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada só nos nomes aqui, ó. Rafael, Pedro Lima, Marcos Silva, Ana Costa, Juliana Souza, Felipe, Carla, e aí vai. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver se tem muitos funcionários.
Deixa eu pegar aqui um padrão aqui. Vamos supor que eu queira listar só os funcionários cujo nome começa pela letra C. Entenderam? Eu tenho aqui uma lista com... Aqui a minha lista tem 76 funcionários. Aí eu quero saber quem são os funcionários cujo nome começa com a letra C. Aí eu venho aqui e coloco assim, ó. Presta atenção, eu vou colocar select. E outra coisa, eu não vou usar mais... Não, vou continuar com o asterisco, eu faço já uma alteração aqui. Select asterisco from e o nome da tabela, que é funcionários. Beleza. Agora, vamos criar um filtro aqui, ó, where, onde o campo nome for igual, preste atenção no que eu vou fazer, porcentagem, não, vou fazer a porcentagem, vou fechar as aspas. Se eu executar isso aqui, de acordo com que nós vimos que o porcentagem é qualquer sequência de caracteres. Alguém tem ideia do que vai acontecer aqui? Ó, o Todos Matheus os nomes que tem A, só independente retorna do os início registros ao de final. funcionários que começam com a letra A, né? Isso aqui eu já vi cair em questões de prova exatamente assim, mas isso aqui tem um erro grave de sintaxe. Alguém consegue enxergar qual é o erro? Todos os As, né, professor, que tenha. Então, teria que... Porque como Quando esse... você coloca A e porcentagem, você está dizendo o seguinte, tem que começar com A. E o final pode ser qualquer coisa. É Tá. diferente de fazer assim, ó, porcentagem A. Aqui tem que terminar com A. E Aqui, asterisco A? A porcentagem. Aqui tem que começar com A. Só que aqui tem um problema sério. Aqui eu estou dizendo que o nome é igual a esse padrão, certo? Mas isso aqui não vai funcionar nunca. Porque o operador que faz isso funcionar é o operador like. Eu não vou usar igual, eu vou usar o like. Aí a sintaxe fica assim, ó. Você vai dizer, você vai começar com o select, vai indicar qual coluna você quer que seja dado como resposta. Se, em vez de escrever coluna, colocar asterisco, ele vai retornar todas as colunas. Aí você tem que escolher se quer que a resposta tenha todas as colunas ou só uma coluna específica. Aí você tem que usar o from, que é obrigatório, e o nome da tabela. Aí qual é a condição? A condição é onde, aí você diz qual é a coluna, que no meu exemplo lá é a coluna nome. Aí, em vez de ser nome igual a porcentagem, que isso aqui não existe, o correto é nome, é o nome da coluna. Aí vem o operador like, aí você diz qual o padrão que você quer. Então, vai funcionar assim, ó. Vamos corrigir isso aqui. A correção agora vem like, que é o operador. E qual é o padrão? Eu quero que comece em A, mas que tenha qualquer final. Qualquer final. É A qualquer coisa. A qualquer coisa. Está claro isso aí? Então, vamos lá. Vamos rodar essa consulta. Olha os funcionários que ele retornou. Ó. Ana Costa, André Oliveira, Alexandre Pires, Aline Teixeira, Andressa. Todos começam com A. O final, tanto faz.
Ó, o Matheus, ó, pode-se dizer que esse erro de sintaxe decorre do fato de o igual retornar dados precisos, enquanto o like retorna por padrão e não necessariamente aqueles resultados. Perfeito, é isso mesmo. Para você procurar por um padrão, você não pode colocar o igual. Você coloca o like, que é o operador que busca por padrões, e você especifica qual é o padrão que você quer. Sabendo que a posição do sinal de porcentagem vai fazer uma diferença grande, né? Porque aqui ele retornou todos os funcionários que começam com a letra A. Se eu inverter aqui, ó, se eu inverter isso aqui, ó, Os que terminarem. agora, tudo que terminar em A. Aí tem que terminar com a letra A. Aí os resultados vão mudar, ó. Vamos executar de novo. Aí agora aqui, ó, olha o primeiro resultado. Pedro Lima. Pedro começa com P, só que eu não pedi quem começa com A. Eu pedi quem termina com A. E Lima termina com A, ó. O Marco Silva, a Ana Costa, a Júlia Souza, o Felipe Rocha, Daniel Costa, todos aqui estão terminando com a letra A. Conseguiram entender isso aqui? E se fosse assim, ó, Nossa, minha ideia. porcentagem a porcentagem. Com a A e termina com a A, né? Começa com A e termina com A? Tudo que Não. tiver, quando Qualquer tiver coisa. letra O A Qualquer pode coisa antes aparecer de em A e qualquer depois de A. lugar. Tanto faz o início, tanto faz o final, desde que no meio, assim, em alguma posição do nome, Tem a letra A. tem a letra A. Em alguma posição. Ele só não vai dar resultado se o nome não tiver a letra A. Vamos fazer, antes de rodar isso aqui, vamos procurar algum nome que não tenha a letra A. Ver se tem aqui algum que não tenha letra A. Ver se tem aqui. Rogério Giovana. Mendes. Está aqui o Rogério, cadê? Rogério Mendes, cadê? Eu passei? Passou. Passei de novo aqui? Qual é o ID dele? Cadê? Eu não estou vendo aqui, Rogério. Passei aqui, não vi. Murilo Gomes também, professor. Murilo Gomes. Cadê o Murilo Gomes? Eita, quando a gente já procura. Está aqui, ó, Murilo Gomes, o ID 63, ó. Murilo Gomes não tem letra A. Então, se eu rodar essa pesquisa Era aqui, o Rodrigo Murilo Vieira. Gomes não vai aparecer no resultado. Porque o Murilo Gomes não tem a letra A. Então, quando eu executar, aqui, ó, o Murilo Gomes é o 63, certo? Vamos procurar o 63 aqui, ó. Do 62, ó, pulou para o 64. Perceberam aqui? Do 62, pulou para o 64. O 63 é o Murilo Gomes, só que ele não tem a letra A. E eu pedi para retornar funcionários que o nome contém a letra A, não interessa em que posição. Por isso que eu não gosto nem de falar que no meio tem que ter a letra A. Não é no meio, é em qualquer posição. Desde que tenha a letra A. Ele só não vai apresentar com esse resultado se o nome não tiver a letra A.
O Alex já está antecipando aqui uma situação que a gente vai ver. Ó. E buscar os nomes sem a letra A. Aqueles que não tenham a letra A. Aí tem um operador chamado NOT, que é a negação. Mas, para não queimar etapas, eu vou deixar para falar um pouquinho depois dele, porque ainda tem o AND, tem o OR, ou seja, o E, o OU e o não. Mas, para não queimar etapas, eu vou seguir uma sequência. Mas eu chego nessa parte aí do NOT, que é o não. Certo? Outra coisa, se fosse assim, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui. E agora, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Que padrão é esse, né? O porcentagem, ele é qualquer sequência de caracteres, qualquer sequência. O underline, não. O underline é exatamente a quantidade de caracteres, exatamente. Pode ser qualquer caractere, mas existe uma quantidade. Então, eu quero uma busca que comece com A, depois do A tenha mais um caractere, pode ser qualquer um, mas tem que ter um. Depois tem que ter um A de novo, e depois desse A pode ter qualquer coisa. Qualquer sequência de caracteres. Então, tem que ser A, depois tem que ter uma outra letra, um A de novo, e o restante pode ser qualquer coisa. Vamos ver quem é que ele vai retornar. Olha aqui, ó. Ana Costa. Ó. O Ana, o A, o N, o A, Ana. E o restante aí pode ser qualquer coisa. Poderia ser qualquer sobrenome. Aí ele encontrou o Ana. Se eu aumentasse mais um, o A, mais 2 caracteres e um A de novo. Será que ele vai encontrar? Ó, aqui ele não encontrou nenhum que venha a satisfazer essa busca. Em vez de 2 caracteres, se fossem 3 caracteres, estou aumentando, né? 3. Aí ele já encontrou aqui o Alexandre, ó. Porque tem o A, ó, Alexandre, A, aí tem o L, o E e o X, ó, 3 caracteres, e depois tem um A de novo. E o final pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer sequência de caracteres. E aí, conseguiram entender essa busca com o operador like? Aí pode ser porcentagem ou underline. No caso do underline, é exatamente a quantidade de caracteres. Se fosse assim, e agora? Quem ia perguntar? Gervásio, pode falar. Professor, só um comentário bobo, porque não vai mudar mesmo a sintaxe de quem desenhou isso. Mas poderia ter sido outro caractere em vez do underscore ou underline, né? Que ele emenda. Aí fica difícil a gente saber quantos caracteres. Enxergar, né? Quando é só 2, tudo bem, mas se tiver 4, 5, aí você não. É, Se fosse jogo da velha, por exemplo, facilitaria, né? Você ia contar 5. exatamente. Que aí, até para questões de prova, fica mais difícil. Fica. Porque aqui ele tem que especificar quantas vezes eu usei aqui o caractere, né? Que é para poder saber exatamente quantos caracteres.
Então, agora é o seguinte, então vamos buscar nomes que terminem em A e mais uma letra. Por que eu estou falando em terminar? Porque o porcentagem está no início. Então, é para terminar com A, mas depois do A, obrigatoriamente tem que ter mais um caractere. Obrigatoriamente. Então, vamos ver quem é que ele vai dar como resposta. Ele vai dar como resposta Lucas Freitas, Renato Farias, Pamela Freitas, Samuel Farias, Júlio César. Todos terminaram, né, em A e mais uma letra. Se eu aumentasse aqui mais duas letras, vamos ver se ele encontraria alguém aqui. O Júlio Andrade. Andrade, ó, tem o A e tem mais duas letras, DE. Aí só o Júlio Andrade seria dado como resultado. Se fosse terminando em A e mais dois caracteres. Se fosse aqui mais um, A e mais três caracteres. Aí vários, ó. Terminando em A e depois do A, três caracteres. Então, assim, o like, ele se torna muito útil para pesquisas, né? Porque você pesquisa só aquele padrão que você quer. Pode colocar um número junto do underline para saber? Não. Aqui tem que ser a quantidade de caracteres. Você tem que usar o underline. É porque, normalmente, se usa mais o porcentagem, né? Para esse padrão aqui. Então, nesse caso aqui, numa situação de prova, o que ele poderia fazer é especificar quantas vezes ele usou o underscore, né, que é o termo correto, o underline, né, para a gente ter exatamente a noção de quantas vezes ele foi utilizado. Ficou claro? Voltando para cá, olha essa questão Sebrasp aqui, ó. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Aqui dá para escolher também o erro, né? Tem mais de um erro aí. Primeiro erro, select nome ponto asterisco. Mas não, isso aqui está errado. Porque se a minha resposta é para retornar só o nome, então vai ser select, que é a consulta. Aí eu quero que ele retorne o nome. Aí eu já não coloco ponto asterisco. Isso aqui não existe. Ele vai retornar a coluna nome. De qual tabela? From, tabela o quê? Pessoas. Aí, onde a condição, qual é a condição? Onde, olha aqui o erro, ó. Nome igual, está errado. Não se usa esse igual. Seria nome, like, ou seja, que o nome siga um padrão. E o padrão é começar com a letra A. Então, se o padrão é começar com a letra A, seria a porcentagem. E aqui está o outro erro, né? Porque ele usou porcentagem a porcentagem. Então, aqui não é para começar com A. Então, tem vários erros aí. Isso aqui é um erro. Isso aqui é outro erro. E aqui tem outro erro.
Uma questão dessa aí dá para escolher. Aí, na hora da prova, tem que enxergar pelo menos um desses erros aí, né? Para matar a Até questão. mais fácil a questão, né, professor? Se você deixar escapar um erro, Sim. pega outro. Eu diria que se nessa questão não tivesse isso aqui e não tivesse isso aqui, muita gente marcaria como certo. Porque E retornaria a o questão nome difícil. e aqui a porcentagem. Vai pensar, aí vai lembrar, começa com A. Só que aqui não se usa o igual, se usa o like. Então, nessa outra maneira, ficaria bem mais difícil. Então, do jeito que está aqui, você pode escolher aí o erro dessa instrução. Então, gabarito errado. Deixa eu mostrar aqui, só em relação às colunas, né? Por exemplo, ó, se eu coloco assim, ó, select asterisco from funcionários, onde o nome seguir o padrão de começar com a letra A. Começar com o A. Quando a gente executar isso aqui, o que eu quero que vocês entendam? Olha a tabela que ele está dando como resposta. Está retornando o ID funcionário, está retornando o nome, o cargo, o e-mail, o salário e o departamento que ele trabalha. Ele está retornando todas as colunas da tabela. Quem é que está fazendo ele retornar todas as colunas? Esse asterisco aqui, ó. Mas vamos supor que eu queria consultar todos os funcionários que começam com a letra A, mas eu quero que a resposta tenha o nome do funcionário e o e-mail do funcionário. Eu só quero o nome e o e-mail. Então, eu venho aqui e coloco select. Aí eu especifico quais colunas eu quero na resposta. Eu quero que a resposta tenha o nome e tenha o e-mail. From, de qual tabela? Da tabela funcionários. Qual é a condição? A condição é que o nome tenha qual padrão? Que tenha o padrão de começar com A. Começar com A. E aí, ó, eu não executei ainda. Ó como é que tinha a resposta anterior. Tinha aparecido o ID, funcionário, o nome, o cargo, o e-mail, o salário e o departamento. Só que agora eu só quero o nome e o e-mail. Vamos rodar. Só apareceu, ó, nome e e-mail. Entenderam? Ele não retornou todas as colunas. Se eu voltar a colocar aqui um asterisco, aí ele volta a dar como resposta todas as colunas, o ID funcionário, o nome, o cargo, o e-mail, o salário e o departamento. E aí, todo mundo entendeu? Para especificar quais colunas eu quero, eu especifico, coloco o nome das colunas. Se eu quiser o e-mail, o nome, o e-mail e o salário, coloque os três. Observe a sintaxe, separa por vírgula. Separa por vírgula o nome de cada coluna. E vale ressaltar também que isso aqui pode ser digitado tudo na mesma linha, viu? É que a gente geralmente separa em linhas diferentes, que fica mais organizado. Mas não é obrigatório, não. Na prova pode aparecer assim.
Dessa maneira aqui. Select nome, e-mail, salário from funcionários, where nome, like, a porcentagem. Então, no meu resultado, é para ter a coluna nome, e-mail e salário, da tabela funcionários, onde o nome segue o padrão, comece com a letra A. Quando faz tudo numa linha só, professor, os espaços eles são obrigatórios ou eles podem ser Não, grudados se no eu outro? tirar aqui o espaço, Ah, ok. tirei o espaço aqui, ó. Aí aqui ele deu erro. Tá. Porque aqui ele não vai saber qual é o nome da tabela, né? Eu tenho que colocar o espaço aqui. Porque quando você faz aí no sistema, a gente vê que dando espaço fica azulzinho, mas na prova a gente não vai ter essa análise, Não vai né? ter Na essa. prova é tudo Exatamente. de uma vez. Exatamente. Mas o espaço aqui. Agora, aqui, ó, ter um espaço a mais aqui. Aqui, ó, ter o espaço ou não ter esse aqui, ó, não vai ter diferença, ó. Vai funcionar, vai rodar. Né? O que eu não posso tirar aqui é a vírgula. Aí vamos supor que na prova, ó, isso aqui eu já vi em prova também. Isso aqui está errado. O ponto e vírgula é para encerrar o comando. Certo? Aí eu coloquei ponto e vírgula. Ele já tá até mostrando o X aqui, já vai dizer, ó, isso aqui não vai funcionar. Tem erro de sintaxe. Ó. Na verdade, ele entende que o nome é desconhecido. Porque ele está terminando aqui. Então, a sintaxe aqui é com vírgula. Enquanto eu não substituir todo mundo aqui por vírgula, ele vai continuar acusando erro. Depois, ó, se depois da tabela eu colocar vírgula, ó, também não vai rodar. Ó. Isso aqui pode aparecer numa prova assim, ó. Ó. Difícil enxergar isso aqui, viu? Quando a gente executar, ó, erro de sintaxe. E na prova, para enxergar esse erro aqui, não é fácil. E cadê o erro? Só essa vírgula aqui, ó. Depois do nome da tabela, não tem vírgula. Isso aqui é o problema. Se eu tirar essa vírgula, aí o comando agora está com sintaxe correta. Colocou a vírgula aqui, está errado. Então, aqui a vírgula é obrigatória porque está separando o nome de cada coluna. Quer a coluna nome, quer a coluna e-mail, quer a coluna salário. De qual tabela? Funcionário. Aí você já vem com espaço, vírgula não, espaço, where. Aí o nome que você vai fazer essa consulta lá na coluna nome e o like é o padrão, né? Se você colocar like e não colocar espaço depois, ó, like, e aqui já está tudo junto, ó. Aqui ele aceita, ó. Depois do like, ó, o padrão já pode vir colado. Porque já é o padrão, ó. Like, se você colocar vírgula, vai funcionar. Espaço, desculpa, vai funcionar. O que não pode é colocar a vírgula aqui, ó. E se colocar a vírgula, está errado. Não tem essa vírgula. Mas não tinha espaço, não tem problema. Não tinha as aspas, aí é um problema. Mesmo que você coloque espaço, ó, isso aqui vai dar problema. Porque para ele enxergar o padrão, isso aqui precisa estar entre aspas. E aí pode ser aspas simples ou aspas duplas. Então, o Matheus até fez uma consideração que é exatamente isso. O espaço entre o operador e coluna, né? Tabela, registro, é isso mesmo. E aí, alguma dúvida? Então, com relação a esse like, atenção para ele, que ele é muito importante para a nossa prova. Para a gente fechar, temos aqui o operador AND.
Operador AND. Isso aqui, ó, antes a gente continuar. Isso aqui é igual raciocínio lógico. Não tem a tabela verdade? Não tem o operador E? O que que diz o E? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. É isso aqui. O AND é o E, o famoso E. O AND combina duas ou mais condições. E o registro só será retornado apenas se todas as condições forem verdadeiras. O E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Tudo verdadeiro. Então, eu quero fazer uma consulta em que a minha resposta vai aparecer a coluna nome, a coluna cargo e a coluna salário. A tabela que vai aparecer como resposta vai ter o nome, o cargo e o salário. Qual a tabela? Funcionários. E quais são os registros? Só vai mostrar os registros onde o nome começar com a letra A, mas agora não basta o funcionário ter o seu nome começando com a letra A. Isso não é suficiente. Além de começar com A, também o salário tem que ser maior que 1.000. Se o funcionário começa com A e o salário é menor que 1.000, isso aqui não aparece. Não basta atender uma condição, tem que atender todas. Porque no E, que é o AND, só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Tudo. Se forem verdadeiros. Então, aqui, tem que começar com A e o salário tem que ser maior que 1.000. Esse é o AND, o E. Aí tem o OR, que é o OU. Lá na tabela verdade, o OU só dá falso se tudo for falso. Então, só dá falso se tudo for falso. Certo? Então, agora, ó, vai aparecer o nome, a coluna nome, cargo e salário, da tabela funcionários. Agora, o nome tem que começar com a letra P ou o salário tem que ser maior que 6.000. Então, vai aparecer algum funcionário, por exemplo, que não começa com a letra P? Pode, desde que o salário dele seja maior que 6.000. Então, aqui, o nome do funcionário não necessariamente tem que começar com P. Se ele não começar com P, o nome dele, mas o salário dele for maior que 6.000, ele aparece na resposta. Porque aqui, como é OR, é uma coisa ou a outra. É uma ou a outra. É diferente do AND, que tem que ser os dois. Então, se a gente fizer esse teste aqui, a gente vai colocar, é o nome, o cargo e o salário. Agora aqui vai ser o nome. Eu quero o nome, o cargo e o salário, onde o nome tem que começar com a letra P, ou o salário maior que 6.000. Então, quando a gente executar, olha aqui, ó. Rafael não começa com a letra P, mas atendeu a questão do salário, ó, 8.500. O Pedro Lima, o salário dele é menor que 6.000, ó. O salário é 4.700, mas ele começou com a letra P, então basta atender um padrão ou o outro. Um ou outro. Não precisa ser os dois. Entenderam? Para a gente encerrar, se eu quiser resultados com funcionários que
o nome comece com a letra A ou com a letra P? Ou seja, se o funcionário tiver um nome começando em A, ele tem que dar a resposta. E se ele não tiver começando em A, eu quero que ele mostre também aqueles que comecem com a letra P. Alguém consegue imaginar qual é a sintaxe? Esse início aqui não vai mudar. Continua a mesma coisa. E agora, como é que eu complemento isso aqui? Nome, like, Nome, like. E agora? abre isso. P, or, nome, like, or. E agora? nome, like. Esse é o detalhe. Eu tenho que escrever de novo o nome e eu não posso escrever, eu não posso esquecer de usar de novo quem? O like, O viu? Eu não posso usar o like só. Isso aqui é comum em prova, ó. Ó, aparecer assim, ó. Ó. Nossa. Não, Induz ao erro, nesse né? caso aqui, não, aqui o MySQL, deixa eu ver aqui se ele vai rodar o MySQL. Não, Que o parece. MySQL aqui ele aceitou. É, Ou ele ignorou a segunda? Peraí. Não, ele ignorou a segunda, ó. Ele aceitou rodar, mas ele não enxergou isso aqui, ó. Mas ele aceitou rodar. Tanto que está aparecendo todos aqui, ó. Pedro Lima, Patrícia Gomes, Pedro Henrique. Mas os funcionários que começam com a letra A, eles não foram apresentados como resposta. Não deu erro, mas ele não considerou essa aqui, ó. Aí, para ele considerar, aí eu tenho que colocar nome, like, aí sim, ó, vai ser ou com a ou começando com P ou começando com A. Aí aqui, ó, Ana Costa, o André Oliveira, vocês entenderam essa diferença aqui da anterior? A anterior não deu erro, mas ele também não incluiu o A. Começando em A, né? Então, isso aqui tem que ser repetido, ó. Nome like, tem que repetir. Não pode tirar isso aqui, porque se tirar, ele vai aceitar para o primeiro, mas não vai entender o segundo. Ele até roda, não dá erro, mas não está correto isso aqui. Porque ele não está apresentando os funcionários que começam com a letra A. Porque aqui pode ser tanto começando com P ou começando em A. Só que para ele entender isso, eu tenho que colocar nome. Tem que colocar aqui, ó, nome, like, começando em A. Aí sim, ele pega tanto começando com a letra P, como começando com a letra A. E aí, alguma dúvida? Beleza? Próxima aula, nós vamos continuar falando do Select. Ainda tem muita coisa para a gente falar do Select ainda, mas é um passo de cada vez. A gente precisa primeiro consolidar tudo que a gente viu aqui. Peço a vocês que revisem aí antes da próxima aula, né? Que revisem bem essa parte, para a gente poder, quando for na quarta-feira, se Deus quiser, a gente avançar ainda mais nessa parte do Select. Beleza? Deixa eu finalizar aqui a gravação. Peraí. Pronto, vou encerrar aqui a aula de hoje. Espera aí.